Na sua opinião, economia e direito se relacionam ou não? Escreva aqui embaixo. Na minha opinião, sim. E quem me conhece, seja na minha atuação como professor, seja na minha atuação como advogado, sabe que eu corriqueiramente menciono dessa conexão fortíssima que existe entre direito e economia. Quer dizer, as decisões tomadas no âmbito jurídico repercutem de maneira muito forte no âmbito econômico. Quem me conhece sabe também que eu costumo seguir alguns nomes incríveis da economia. Um desses nomes incríveis é o Ricardo Amorim. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores economistas do Brasil, também é apresentador de TV e também comanda o Manhattan Connection. Eu sou fã dele e tive o privilégio de ser escolhido, um dos selecionados por ele, para poder participar da primeira mentoria online que ele ofereceu. A primeira online, tá? Porque presencial ele já fez várias. Mas online foi a primeira oportunidade e isso fez com que eu tivesse o prazer de conhecê-lo. Infelizmente ainda não fisicamente, eu espero que um dia, assim que essa pandemia passar, eu possa encontrá-lo pessoalmente. Mas aqui, nesse mundo virtual, que é exatamente onde vocês estão me vendo, já foi muito engrandecedor participar dessa mentoria. Aprendi muito, é incrível. Os insights que ele traz, a forma como ele conduz é espetacular. Aliás, tão espetacular que eu tive ideia de oferecer algo similar aos advogados jovens ou aqueles advogados que estão em mudança de carreira para poder montar o seu escritório de advocacia. Eu já tive vários erros e vários acertos e a ideia dessa mentoria para esses advogados é exatamente ajudá-los a não cometer os mesmos erros que eu cometi, mas principalmente traçar um caminho de sucesso na montagem ou na estruturação ou no desenvolvimento do escritório de advocacia desse profissional. E Ricardo Amorim, não surpreendentemente, não só permitiu que eu utilizasse um modelo similar ao dele, como me incentivou a utilizar, como me incentivou a propagar o conhecimento para esses advogados que estão em mudança de carreira ou querem desenvolver o escritório. E graças a essa mentoria, graças ao fato de eu tê-lo conhecido, eu tive a oportunidade de entender dele como ele enxerga as mudanças no mundo jurídico provocados pela pandemia. Claro, todo mundo sabe que a pandemia provoca vários efeitos no mundo jurídico, mas como que um economista do gabarito do Ricardo enxerga isso? É isso que eu consegui perguntar para o Ricardo e que nós vamos ouvir logo depois da vinhetinha. Então, vamos lá? Para você aí de casa, fica o convite para se inscrever no canal desde já, para que você possa acompanhar outras informações trazidas aqui no canal Mais Direito. Mas agora o mais importante deste vídeo, ouvir Ricardo Amorim. Então, Ricardo, por favor, dê sua opinião. A pandemia afeta o universo do direito? Em caso positivo, que a gente acredita que sim, quais pontos que ela afeta? Por favor. Oi, Franco, obrigado pela pergunta. Olha, o especialista em direito aqui é você, não eu, mas eu tenho a impressão de que a pandemia afeta muito o direito de duas formas. A primeira, o Brasil já tem um histórico anterior à pandemia, onde muitas vezes as nossas cortes não julgam de acordo com a lei, mas julgam de acordo com quem está participando do julgamento. Em outras palavras, o Brasil, como todos sabemos, tem um problema grave social e muitas vezes o que se vê são decisões que são pautadas em tentar fazer justiça social, muitas vezes mesmo passando por cima da lei. Um segundo fator é que às vezes a gente tem especificamente no caso do Supremo algumas influências políticas que acabam, não deveriam, mas acabam também tendo impactos em decisões que saem do Supremo. O fato é que com a pandemia a pressão para que decisões levem ainda mais em consideração questões sociais, mesmo que muitas vezes ignorando, passando por cima da lei, o juiz, com a melhor das intenções, tentando ver a situação dura que alguém está passando, tenta dar um julgamento que vá beneficiar essa pessoa, às vezes às custas de impactos negativos gigantescos para muito mais gente. Então, em nome de tomar uma decisão, às vezes bem intencionada, em prol de uma determinada situação, uma determinada pessoa numa situação difícil, ele acaba tomando uma decisão que leva no futuro a
perdas muito maiores para muito mais gente. Isso aconteceu já no passado com várias decisões, por exemplo, a respeito de indexadores de contratos, isso já aconteceu a respeito, por exemplo, no setor de saúde brasileiro, isso acontece com muita frequência, algumas decisões que acabam levando ao aumento dos custos de saúde no Brasil, e eu acho que mais do que nunca esse risco é grande. O segundo ponto fundamental é a questão da agilidade. Uma das coisas que a pandemia deixou claro é que a gente precisa ter mais agilidade em tudo. E a nossa justiça, até pela característica, até onde eu conheço, mais uma vez, eu não sou especialista aqui no assunto, mas até onde eu não conheço nenhum outro país que caibam tantos recursos e ainda mais com um número de instâncias tão grande. Como a nossa Constituição é um livro, muita coisa está na Constituição, tem muita coisa que a gente tem na prática 4 instâncias no Brasil, e eu não vejo isso acontecendo em outros lugares. Isso é algo que precisa ser repensado. A gente precisa de mais agilidade nas decisões da justiça, e para isso uma das coisas que a gente precisaria ter é reduzir o número de instâncias, reduzir o número de apelos. Basicamente, é óbvio que a justiça precisa ser garantida, e sim, a gente não pode fazer isso numa única instância. Mas no Brasil a gente levou isso ao extremo oposto, que levou a uma inoperância, a um risco jurídico com um custo econômico brutal e que a pandemia expôs mais do que nunca. É isso aí. Valeu. Ricardo, muito obrigado por esse vídeo, muito obrigado por ter me selecionado para poder participar do seu trabalho incrível, que me ensinou muito, e espero vê-lo aqui novamente em outras oportunidades. Já fica o convite. Para você aí de casa, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você concorda com o que o Ricardo disse? Comente aqui embaixo, é muito importante para nós. Seja muito bem-vindo ao canal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar curtidinha no vídeo e não deixe de acompanhar também o trabalho do Ricardo, o livro do Ricardo, que é muito bacana, e o nosso trabalho aqui no canal Mais Direito. Um abraço forte, até o próximo vídeo.